Bom dia, queridos. Vamos começar a nossa aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então, abre aí a sua Bíblia em Filemon, pega aí a sua folhinha aí que está sendo distribuída, tá bom? E nós vamos passar um pouquinho por essa carta. Mas antes vamos orar, depois eu começo a falar da carta aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua bondade e sabedoria, pela tua palavra, ó Deus, nós agradecemos, porque, Senhor, sem ela nós estaríamos no escuro, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá da sua revelação e assim nós podemos andar em confiança. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos lá, pessoal. Filemon. Filemon é a menor carta do apóstolo Paulo. E por isso também ela é a última das cartas do corpus paulino aqui do Novo Testamento, tá? Então, lembrando, as cartas não estão organizadas em ordem cronológica, né? Um dos principais critérios de organização das cartas é o tamanho mesmo, tá bom? É um dos principais critérios. Não é o único. Isso também muda um pouquinho de língua para língua, né? O tamanho que ela está em português é diferente do tamanho que está em grego, né? Mas era muito comum que esses grupos de cartas ou grupos de escrito fossem organizados de acordo com o tamanho, tá? Então, as maiores primeiro e vai diminuindo, né? E aqui, Filemon é a menor e está por último aqui, tá bom? E ela é uma cartinha pequena, né, quase que um bilhete, em que Paulo vai tratar de um tema muito específico, que é o tema da relação de um cristão com um escravizado, também convertido ao cristianismo, tá? Então você tem Onésimo, que era um homem escravizado, convertido ao cristianismo, que tinha por senhor um outro homem cristão chamado Filemon, tá bom? E aí Paulo escreve essa carta a Filemon, uma carta muito provavelmente portada por Onésimo, para que Filemon receba Onésimo não mais como escravo, mas agora como um irmão, tá? E é uma carta bem pequenininha, mas ela é uma carta muito rica, tá bom? Muito rica. E a gente vai falar um pouquinho dela agora, tá? Ela faz parte do grupo das chamadas cartas da prisão. Paulo escreve essa carta enquanto ele está preso e envia essa carta junto com as outras cartas da prisão, que a gente já conversou aqui um pouquinho, que a opinião sobre elas varia um pouco, né? Em geral, a gente chama de cartas da prisão, ainda que não sejam as únicas que Paulo escreveu preso, mas chama de cartas da prisão, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Mas, como eu disse, há variações nisso, porque dependendo de onde você coloca Paulo preso, pode ser que o conjunto não seja esse conjunto todo, então muda um pouco. Tá? Mas há uma ligação entre Filemon e Colossenses, porque Onésimo é citado em Colossenses como também provavelmente um dos portadores da carta aos Colossenses, aquele que leva a carta a Colossos. Então, muito provavelmente está no grupo aí das cartas que são levadas por esse grupo de pessoas, grupo do qual fazia parte o próprio Onésimo. O Onésimo leva a carta de Colossenses, leva a carta de Filemon também, e muito provavelmente as outras também, Efésios, Filipenses também, tá? Então, é isso, certo, gente? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, tem essa ligação aí. Então, assim, uma passagem rapidinha na carta. Paulo está escrevendo a Filemon, alguém que ele conhece e que, pelo que a gente entende pela carta, se converteu pela pregação do próprio Paulo. Tá? Então, Filemon se converteu pela pregação do próprio apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele lhe deve a própria vida. De maneira que, se não fosse por mim, você ia para o inferno, né? Então, estou aqui trazendo a você essa
esse pedido. Paulo escreve a Filemão pedindo que Filemão receba Onésimo como um irmão em Cristo e não como um escravo. E ele fala que Onésimo é alguém que causou algum tipo de prejuízo a Filemão, certo? Então, Onésimo causou algum tipo de prejuízo a Filemão. Qual tipo de prejuízo? Há debates sobre isso. Tá? Uma leitura muito frequente, que você vai encontrar em alguns livros, inclusive em alguns bons livros, ainda que eu acho que há um debate sobre isso, é que Filemão teria roubado, que Onésimo teria roubado Filemão, teria roubado mesmo, tá? E teria fugido. E aí foi preso. Bom, essa é uma leitura bem comum. Teria sido preso onde? Possivelmente onde Paulo estava preso. Seja em Roma, que era um lugar para onde alguns escravos fugiam às vezes, ou seja em Éfeso, onde Paulo poderia estar preso e fica mais perto ali de onde Filemão provavelmente morava, tá? Então poderia ser essa ligação aí, tá? E acabou que Onésimo foi preso no mesmo lugar de Paulo, Paulo encontrou ele lá e tal. Alguns vão dizer até que foi ali nesse contexto que Onésimo se converteu e agora Paulo manda ele de volta para Filemão. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o prejuízo que Onésimo causou ao Filemão foi só o de ter fugido mesmo, que já seria visto como um roubo, uma vez que o escravo era uma propriedade. Ele fugiu, o dono perdeu aquela propriedade. Então esse seria o tal do roubo de Onésimo. Ele teria ido embora e isso causou um prejuízo para Filemão. Outra possibilidade é que Onésimo só roubou, e aí Filemão mandou prender. Né? É outra possibilidade também. Mas há algumas outras possibilidades aqui. Primeiro porque, para Onésimo se encontrar com Paulo na prisão, é assim, uma questão muito difícil. Tá? É muito raro que isso acontecesse dessa forma. Primeiro porque há uma diferença de status entre Onésimo e Paulo, se nós entendemos que Paulo é cidadão romano, como ele fala lá em Atos. Então, dificilmente um homem escravizado, ainda que escravizados poderiam ter, em algum momento, algum tipo de status diferente, ele precisava deixar de ser escravo para isso, e não parece que é o caso de Onésimo. Então, seria muito difícil que um cidadão romano e um escravizado se encontrassem na mesma prisão. Tá? Isso seria uma questão. Talvez alguém pudesse argumentar que se fosse em Cesareia isso seria possível, já que Paulo só apela para a sua cidadania depois, né? Mas mesmo assim é complicado, é difícil que isso aconteça dessa forma. Seria uma coincidência muito grande num tipo de arranjo muito improvável, tá bom? Então, é possível que Onésimo, desculpa, estou confundindo os dois nomes, me ajudem aí, tá, gente? É possível que Onésimo tenha ido a Paulo para pedir uma mediação em uma disputa. E uma disputa que poderia ser, inclusive, entre Onésimo e Filemão, ou entre Filemão e um outro senhor. E Onésimo teria ido a Paulo para pedir uma espécie de mediação. Isso era possível dentro do direito romano, tá bom? Uma outra possibilidade é que o próprio Filemão teria enviado Onésimo para Paulo, para decidir o que fazer com ele. Certo? E mandou Onésimo lá para Paulo, tá bom? Então, são muitas questões aqui difíceis de nós resolvermos aqui numa conversa rápida, tá? Como é muito difícil que Onésimo tenha encontrado Paulo assim, aleatoriamente, parece que alguma intencionalidade tenha acontecido aqui, tá? Alguma intencionalidade. Ou porque Onésimo lesou Filemão e Filemão manda Onésimo para Paulo para tentar, o que eu faço agora, tá bom? Ou então que o próprio Onésimo vai procurar Paulo como uma espécie de mediador aqui. Não são as linhas mais aceitas, tá? Mas é uma possibilidade. De alguma maneira, esse encontro de Paulo com Onésimo deveria ser de alguma forma mais intencional do que simplesmente aleatório. Calhou deles baterem na mesma prisão. É mais difícil que seja dessa forma, pelo menos como eu entendo, tá? Bom, e aí? E quem que era esse tal de Filemão? Filemão parecia ser alguém
que tinha algum tipo de posição, porque ele tinha escravo, o que não era uma coisa assim só de gente rica, mas também não era de coisa de gente absolutamente comum. E ele também tinha que ter recurso suficiente para receber na sua casa uma igreja, porque tem uma igreja que se reúne na sua casa, né? Então, ele tem que ter ele tem que conseguir reunir esse pessoal lá, tá bom? Então, Filemão parece não ser alguém muito simples em termos econômicos, tá? E ele também é um cristão convertido pela ação do apóstolo Paulo e um cooperador de Paulo, possivelmente uma liderança ali dentro da igreja. Então, há esse aspecto também. Há alguns detalhes aqui que são muito interessantes. E, inclusive, eu preciso me corrigir de algo que eu já disse aqui na igreja. E agora eu não sei se eu disse aqui na igreja, mas eu disse recentemente em algum lugar. Eu não me lembro se foi aqui. Eu falei que essa é uma carta muito pessoal, né? Que Paulo está querendo resolver uma questão pessoal. Mas tem um detalhe que eu não me atentei, é que agora eu me atentei. No versículo 2, ele fala que ele escreve a Filemão, no 1, né? E no 2 ele fala, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Então, essa carta não é uma carta escrita só de Paulo para Filemão, ela também é uma carta para estes irmãos que parecem ser líderes da igreja, de alguma forma. Alguns entendem que talvez fossem a família de Filemão mesmo, a esposa e o filho e tal, né? Mas não tem como a gente provar isso. Mas possivelmente pessoas assim que tinham algum lugar ali na igreja. E para a própria igreja, o que faz com que essa carta seja uma carta possivelmente lida numa igreja também. O que reforça aquela coisa que eu insisto, né? De que a Bíblia ela não é escrita para pessoas, ela sempre é escrita tendo uma leitura comunitária em vista. Ela sempre vislumbra que uma comunidade estará na leitura desse texto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tá bom? Então, olha só, vamos fechar esse quadro aqui. Paulo fala que está mandando Onésimo lá para... mandando Onésimo lá para Filemão. Então, o versículo 12, ele fala lá, eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Então, ele está enviando Onésimo. Então, Onésimo está indo e está indo com a carta. E está indo com a carta para Filemão para ser lida diante da igreja. Então, imagina só. Está lá Filemão, o Senhor. Está lá Onésimo, escravizado. Está lá algum irmão da igreja, que possivelmente poderia ser o próprio Filemão, ou o próprio Onésimo, ou algum dos outros que estão carregando essa carta, lendo diante da igreja na presença dos dois. Mas envolvendo, de certa forma, exigindo essa participação na igreja na decisão também dessa questão, certo? E que questão é essa? A questão do que fazer com esse escravizado. Tá? O que fazer com o escravizado? Bom, Paulo envia essa carta intercedendo em favor de Onésimo. Ele manda essa carta intercedendo em favor de Onésimo. Espera, antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar uma outra coisa antes. Vamos falar um pouquinho sobre escravidão no mundo antigo. É importante que a gente entenda isso, pelo menos o básico, tá? Quando nós falamos de escravidão hoje, não a escravidão que acontece hoje, mas quando nós usamos o termo escravidão, quando falamos de escravizados, nós nos lembramos rapidamente do contexto da escravidão colonial, certo? Ou da escravidão ali do período, a partir do período colonial da colonização da América. Que não acontece só em contexto colonial, o Brasil independente continua tendo escravidão, né? Mas a gente se lembra desse período. E quando a gente se lembra desse período, nós temos um componente racial muito forte nessa escravidão, certo? Os escravizados da América eram uma parte indígenas, mas a maior parte, especialmente no Brasil, eram de pessoas sequestradas da África e trazidas para o Brasil. Então, esse componente racial está muito forte no nosso imaginário. Não era assim no mundo antigo, tá? No mundo antigo, havia um componente étnico no sentido de que, frequentemente, populações inteiras, frequentemente é forte, mas assim, mais do que uma vez, populações inteiras eram escravizadas. E aí, essa população passava a ser vista como uma população escravizada. Para dar um exemplo aqui, no período do povoamento
da Grécia, muito antes do período do Novo Testamento, tá? Muito antes. Quando os dórios chegam na Península Grega, especialmente ali no sul, na Península do Peloponeso e na Messênia, eles conquistam todo um território e submetem o povo daquele território a uma escravidão coletiva. E esse povo passa a ser visto como escravizado. Então, é um componente racial, só que não é de cor de pele, mas é por outros elementos, certo? Então, não é que não tenha um componente étnico, ele até existe, mas ele não é tão marcado quanto no período colonial, e ele também não tem essa característica como, vamos dizer assim, exclusiva ou absoluta. Porque, especialmente no período do Império Romano, você tinha escravidão por conquistas, você teve algum período, nesse período não mais, mas você teve algum período de escravidão por dívidas também, e escravidão também por nascimento, em que uma pessoa é filha de um escravizado e ela passa a ser propriedade também de quem possui o pai, né? Como escravizado. Então, são elementos diferentes, certo? Além disso, os libertos também tinham um status diferente. Eles poderiam até ter alguma posição em Roma de algum destaque, tá bom? E em momentos posteriores na sua linhagem, descendentes deles poderiam chegar a posições bem altas dentro do contexto do Império Romano. Então, era bem diferente assim, nessas visões de escravidão que a gente tem no mundo hoje. Para ser bem rápido assim, tá, gente? Sem querer me delongar muito, porque esse é um elemento muito mais complexo. A escravidão no mundo antigo é muito mais complexa do que isso que eu estou dizendo. Mas é só para tirar algumas interpretações que às vezes a gente pensa rapidamente e não fazem jus ao que acontecia lá no período, tá bom? Então vamos lá. Paulo escreve para Filemon, intercedendo por Onésimo. E ele faz isso de uma maneira curiosa. Primeiro porque, se você lida com um fugitivo da escravidão, você poderia sofrer as penas da lei da época. Tá bom? Então, se você acolhe um fugitivo e o esconde, você sofreria penas. Se você não avisa que aquele fugitivo você encontrou com ele, se você não avisa para as autoridades ou para o seu proprietário, se você não avisa, você poderia sofrer penas também. Então, alguns vão destacar que, olha, Paulo estava tendo um certo risco aqui. Eu não sei se é bem o caso, tá? Não sei se é bem o caso. É possível, mas é mais provável que Paulo não esteja se arriscando diante da lei aqui. Por quê? Porque ele fala com o dono do escravo, né? Ele fala com ele, e ele faz isso, só que ele pede a liberdade, mas ele fala, ele não esconde, ele não, assim, não que ele estaria errado em esconder, não é isso que eu estou dizendo, não, mas eu só estou dizendo que às vezes as pessoas levantam esse ponto, eu não sei se é tão assim, que Paulo estava, não que ele estivesse tomando a decisão dele para não correr risco, mas ele estava tomando a decisão dele porque era a decisão correta, ele é o apóstolo, ele é o líder da igreja, ele está falando com a pessoa para a pessoa tomar uma decisão e está ensinando a partir do evangelho. Tá? Então, a gente está colocando esse elemento assim que eu não sei se é muito necessário. Tá? Paulo, em vez de usar a sua autoridade apostólica, ele apela ao amor e à parceria cristã. E aqui tem um ponto importante. Muitas pessoas apontam isso, e eu acredito de maneira correta, que Paulo está basicamente aplicando o que acontece na dinâmica do evangelho para a vida pública. Então, o evangelho não nos liberta da escravidão, ele não nos leva para uma posição de liberdade, pois é assim que a gente deve agir também, de maneira como o evangelho faz. E por isso que Paulo vai apelar para esse elemento maior, que é a própria conversão de Filemon. E, inclusive, impondo, vamos dizer assim, uma nova visão sobre as relações a partir do que o evangelho faz conosco. Tá? Mas a gente já desenvolve isso um pouquinho mais. Tá bom? Bom, Paulo vai dizer que a fuga de Onésimo, ou que, mesmo que num contexto de escravidão, Onésimo se converteu, né, e isso leva para uma realidade ainda maior, e que agora é importante que Filemon o tome como um irmão em Cristo. E que ele faça isso em resposta à própria
conversão do próprio Filemão, né? Filemão se converteu, então ele também lidar dessa maneira com os outros que chegam a Jesus Cristo também, tá? Beleza, gente? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos ler o texto? Acho que a gente pode ler a carta inteira hoje, tá? Você vai ficar aí com isso. Puxa, hoje eu li um livro inteiro da Bíblia, né? Tá bom? Vamos lá. Carta de Paulo a Filemão, capítulo único. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês na sua casa. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu envio de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais como um homem, tanto como homem quanto como irmão do Senhor, no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que ainda fará mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. É isso, certo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui pela carta. Primeiro, temos uma saudação aqui. Paulo se diz prisioneiro de Cristo, ele estava preso mesmo, né? O que é bastante relevante aqui nesse contexto, uma vez que ele está falando também de escravidão e ele está preso, né? Então, ele está destacando isso aqui, tá? Ele escreve junto de Timóteo, que estava com ele lá também, e ele envia essas três pessoas, das quais eu já falei, Filemão, Áfia, Arquipo, e a toda a igreja que se reúne com eles na casa de Filemão. Então, na casa dele está reunida essas pessoas todas, tá? Então, isso me lembra um evento acontecido na história da evangelização do Brasil, quando foram dois senhores de escravos falar com o reverendo Calley, lá em Teresópolis, né? Que é a primeira igreja protestante do Brasil, né? É a igreja evangélica fluminense. Esses dois homens, então essa igreja ela surge no período do Império, tá? Na segunda metade do século XIX, e era uma igreja congregacional, né? Os congregacionais são os primeiros a plantarem uma igreja brasileira. Não é a primeira igreja não católica no Brasil, você tinha igrejas anglicanas por causa lá do acordo com a Inglaterra no período da colonização ainda, mas essas igrejas elas nem eram publicamente igrejas, elas eram locais de culto especialmente para ingleses que estivessem no Brasil, não era nem para brasileiros mesmo, né? Mas a igreja evangélica fluminense é uma igreja para brasileiros.
E a primeira igreja evangélica do Brasil, a primeira igreja protestante do Brasil, que já carregava esse nome evangélico. E aí, vão 2 senhores de escravos falarem com Calley, que era o reverendo ali, né? E aí perguntam se eles deveriam libertar os seus escravos. E aí o Calley fala assim, me dá 1 semana que eu já volto. Aí ele vai para casa, estuda, lê a palavra de Deus, volta e faz um discurso, uma pregação na igreja, dizendo que não era lícito que os cristãos tivessem escravos. E aí, essa passa a ser, vamos dizer assim, a posição oficial dele, da igreja, né? E aí os 2 senhores de escravos que tinham ido falar com Calley, um deles libertou todos os seus escravos e o outro saiu da igreja. É basicamente o que aconteceu ali, tá bom? Então, veja, às vezes a gente vai para a Bíblia e encontra muitas falas sobre escravidão, no Antigo e no Novo Testamento. E, em geral, essas falas não são condenatórias sobre a escravidão como instituição. De modo que, em algum momento, né, criou-se toda uma teologia da escravidão que se justificava nesse tipo de argumento. Né? No período em que o abolicionismo crescia nos Estados Unidos, né, para falar de um país que tinha uma teologia protestante mais robusta do que no Brasil, né? Nesse período, alguns teólogos diziam ou os abolicionistas estão certos, ou os apóstolos estão certos, dizendo que o abolicionismo era contra a pregação apostólica. E um dos motivos que eles levantavam eram textos como esse mesmo de Filemão, em que Paulo não parece falar que a escravidão era em si um problema muito grande, mas que a questão ali estava na relação de Filemão com Onésimo. O que nos levanta a pergunta, afinal de contas, Paulo defendia a escravidão, né? E aí a gente tem algumas questões aqui para falarmos sobre isso. Primeiro, quando a gente fala de escravidão no mundo antigo, a gente está falando de um tipo de instituição, de produção e de trabalho que basicamente era, vamos dizer assim, era onipresente ali, tá? Onipresente. Então, havia formas de trabalho que não eram dadas à escravidão, que não eram feitas por escravidão? Havia. Havia atividades realizadas por pessoas assalariadas e atividades realizadas principalmente por assalariados, ao invés de principalmente por escravos? Com certeza, havia, tá bom? Havia atividades que pessoas escravizadas realizavam, mas que também pessoas assalariadas realizavam? Também havia. Também havia. Mas, de alguma forma, a escravidão era vista como um elemento fundamental da produção e do trabalho nessa sociedade. Tá? Não significa que não houvessem críticas, havia críticas, e que não houvesse também preceitos para como tratar ou como lidar melhor com a escravidão. Também havia. Mas uma mentalidade de abolição total da escravidão naquele tempo não era algo factível na forma como se enxergava o trabalho e a produção naquele mundo. Tudo bem? Beleza? Esse é um ponto. Um segundo ponto é que a Bíblia reconhece a escravidão desde o início do seu texto, não como um elemento insuperável, mas como uma realidade presente apenas num contexto de pecado. Como que isso acontece? Então, primeiro, vamos lembrar, os textos mais antigos da Bíblia são escritos tendo a escravidão como pano de fundo, certo? Então, se a gente pensa a Torá é escrita vendo um povo escravizado e liberto como pano de fundo desse texto. Então, os textos mais antigos, aqueles que remontam mesmo ao período de Moisés, têm como produtores do texto um povo que acabou de sair da escravidão. Tudo bem? É para esse povo que a Bíblia fala que a humanidade é feita à imagem de Deus.
que é uma expressão que significa uma série de coisas, mas uma coisa que significa é parte da realeza. Então, para um povo libertado da escravidão, você fala que eles, na verdade, são imagem de Deus, algo que era atribuído àqueles que eram da realeza. Tudo bem? Beleza? Então, já se evidencia a ideia na Bíblia de que a escravidão não é como as coisas devem ser, porque os seres humanos são chamados para ser imagem de Deus e não para serem coisas a serem dominadas. E aí isso envolve, inclusive, a ideia de imagem de Deus como aquele que exerce a autoridade de Deus na terra. Tá? Tudo bem, gente? Beleza? Então, já vou só elencar aqui, já dou a palavra para você. Então, o que acontece? Você tem essa expressão toda aí no pano de fundo. Mas a escravidão, logo no início, aparece também. Ela aparece como uma realidade problemática, assim como a bigamia ou a poligamia. Aparecem como realidades problemáticas, mas de alguma maneira elas são acolhidas dentro da narrativa da lei. Tudo bem? Então, não é a forma como as coisas devem ser, mas é a forma como as coisas mais ou menos são. E há ganhos econômicos e sociais nisso, ainda que haja prejuízos profundos nisso, que precisam ser superados. Então, há um desenrolar da Bíblia para fazer uma crítica profunda a esse tipo de instituição, ao mesmo tempo que entende que esse mundo é caído mesmo e essas coisas só serão superadas com o tempo. Então, há esse caminhar, vamos dizer assim. E aí, nessa ideia desse caminhar, a gente pode entender, e é uma das maneiras de nós aplicarmos na nossa vida também, eu deixei a aplicação para o final, mas já vou adiantar aqui um pouquinho, que a forma como nós organizamos a nossa sociedade também é profundamente problemática. Ela também é profundamente problemática. Em vários assuntos, gente, em vários assuntos. No assunto do trabalho também. Ela também é injusta, ela também é problemática, ela também envolve uma série de problemas aí profundos e que precisam ser superados. E a Bíblia nos dá elementos suficientes para nós agirmos de maneira crítica com essas injustiças, ainda que entendamos que a superação plena delas nem sempre acontece de forma imediata. Fala, Juliano. Ah, tá. Aham. Uhum. Uhum. É. Uhum. É. Exato. Não é o estado essencial da pessoa, vamos dizer assim. Porque é, exato. Exato. Exatamente. Algumas coisas interessantes disso, foi bom você colocar que eu me lembrei de uma coisa aqui. Estava até conversando sobre isso domingo, né? O Ian Provan, né? Tá liberado para todo mundo aquele vídeo? Procurem depois. Depois eu vou até mandar no grupo da igreja lá a palestra do Ian Provan na Igreja Batista Urbana. Foi? Foi agora, né? Novembro. Foi novembro. Outubro, novembro. Está separado lá por palestra, né? Eu vou procurar isso aí. O Ian Provan, ele é um autor canadense, um teólogo canadense, e que ele traz uma ideia muito legal lá de acomodação, e de como a revelação de Deus é uma revelação de acomodação. E ele coloca isso como um elemento que nos ensina como nós lidarmos também como igreja numa realidade de um mundo injusto. E essa maneira de Deus que não olha o mundo injusto e simplesmente arrebenta com tudo e estabelece uma nova ordem, mas ele vai acomodando e transformando a partir de elementos que ele vai botando na sociedade. É muito interessante a maneira como ele coloca, e ele faz isso especialmente para combater as visões extremistas
as visões de participação social e política na sociedade, as visões extremistas, mas especialmente, uma vez que ele está falando dentro de uma igreja para cristãos, especialmente as visões extremistas dos cristãos, de absolutismos cristãos, de vontade, essas vontades de dominação dos cristãos presentes, né, das realidades políticas e sociais. É muito interessante. Eu vou depois mandar no grupo lá, e aí vocês assistam. E aí vai um pouco nessa linha também que o Juliano colocou. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Fala, Kleber. Isso. Não. Os judeus não tinham autonomia para impor a sua lei civil debaixo do Império Romano. Então, alguns vão seguir a lei civil do Antigo Testamento por ideias assim, uma expressão voluntária. Mas ninguém era obrigado a seguir, porque se alguém quisesse fazer esse tipo de ação em relação a uma pessoa, ela poderia apelar para Roma, que tinha mais autoridade, entendeu? Para as autoridades romanas, e ele intervinha. Então, assim, era muito limitado como estabelecer. Roma deixava lá o Sinédrio decidir umas coisas e tal, mas ela não permitia, por exemplo, a pena de morte. Eles não poderiam realizar a pena de morte, porque eles não poderiam tomar essa decisão como hebreus. Quem tinha que tomar essa decisão era romano. Lembra lá que quando Jesus é levado a Pilatos, fala, resolve aí. Eles falam assim, não, nós não podemos matar ele, tem que ser vocês, entendeu? Então essa é a realidade. Mas tem apedrejamento de Estevão, tem lá a mulher adúltera. Mas aquilo está errado. Diante do direito romano ali do período, está errado. Eles faziam, mas não estava certo, entendeu? Se alguém descobrisse quem começou e tal, foi uma turba incontrolável, porque o romano também às vezes nem estava ligando, né? Mas se a coisa ficasse mais séria e eles tivessem, alguém poderia ser responsabilizado por isso. Você não pode levar ninguém à morte, entendeu? Mas eles aproveitavam também, né? É igual aqui, não pode crime, mas as pessoas cometem, né? É a mesma coisa lá, tá bom? Então, esse tipo de coisa não tinha como você aplicar do ponto de vista da lei do Antigo Testamento nesse período. Mas, dentro do Império Romano, dentro do período romano, havia a instituição da escravidão por dívidas. Mas nesse período, se eu não me engano, porque isso foi uma lei da época da República Romana, que já está no Império, é outra fase, já não era mais permitida a escravidão por dívidas, tá bom? Então, se eu não me engano, na lei das 12 tábuas, aí não lembro direito, não sei se o Carlos lembra isso, eles tinham abolido a escravidão por dívidas em Roma. Então, no Império também não acontecia. Então, não adiantava, tá em dívida, vou dar alguém como escravo, não adiantava. Você poderia dar um escravo, você poderia fazer uma outra coisa, né, para pagar aquela dívida. Mas não, a escravidão por dívida não era mais aceita, tá? Eu preciso confirmar isso, mas se eu não me engano é isso aí, tá bom? Então, continuando aqui. Paulo depois dá as suas palavras de ação de graça, né, o que é muito típico dele. Ele vai elogiar Filemon, né, versículo 5 lá, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos. E aí ele insiste nisso também no versículo 7. No seu amor tem me dado consolação e grande alegria, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, ele está elogiando ali Filemon no seu amor. O que é um elemento muito importante, porque ele vai falar disso exatamente agora, sobre Onésimo, né? E aí, o que acontece? Ele vai trazer esse tema de Onésimo aqui. Primeiro, que Paulo faz um jogo de palavras aqui. A palavra onésimo significa útil, lucrativo, né? E Paulo faz um jogo de palavras. Ele diz, olha, eu sei que para você ele era inútil, mas agora ele se tornou útil, tanto para você quanto para mim. Possivelmente, Onésimo recebe esse nome de útil como um nome dado para um escravo mesmo, né? E não simplesmente como sendo o nome dele, lucrativo, útil, né? Acho que não é um nome assim muito... é muito assim, elogioso, né?
Mas era o caso de Onésimo. Olha, ele era inútil, mas agora ele se tornou útil para mim e para você. Tá? Só que olha que interessante. Não é com base na utilidade dele que ele tem o valor dele, mas é com base no fato dele ser um irmão. Então ele precisa ser acolhido como um irmão, ele precisa ser acolhido como parte da família, entendeu? O que desafia profundamente tanto Filemão quanto toda a igreja, porque possivelmente Filemão não é o único caso ali nessa igreja, de pessoas que têm escravizados sob a sua liderança, né, sob a sua propriedade. Né? Então, Paulo, trate-o como irmão, receba-o como irmão. Tá? Não é pela utilidade dele para o reino, mas é pela realidade dele como sendo um irmão amado. Tá? Paulo também se oferece para pagar as dívidas, caso haja alguma dívida. Que dívidas seriam essas? Depende de qual que é a questão ali com Onésimo. Pode ser a dívida daquilo que ele roubou, se você acha que ele roubou. Pode ser a dívida, no caso, a própria liberdade dele. Havia, em todo o contexto da escravidão moderna, da escravidão do período colonial, houve grupos de pessoas com dinheiro que juntavam dinheiro para pagar alforrias de escravizados. Tá? Isso aconteceu no Brasil, como os Caifases, por exemplo, eles faziam isso. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. Havia grupos de pessoas. E muitas dessas pessoas eram movidas por um sentimento cristão. Tá? Nem todas, tá bom? Nem todas, mas muitas eram movidas por um sentimento cristão. Olha, vamos libertá-lo. Mas o que está sob essa ideia de, não, Deus criou as pessoas, Deus criou todas as pessoas, vamos agir dessa maneira, está a ideia do próprio resgate da redenção de Cristo. Não é só pelo valor intrínseco das pessoas, mas é pela maneira como o evangelho é manifestado nessa relação. E Paulo faz isso de duas formas aqui. Primeiro, assim como você, Onésimo, se tornou um irmão, que nessa realidade familiar, lembrando que escravo era parte da família, né? Não era parte da família como membro da família, mas ele era parte da casa. Ele não era um membro da família, mas ele era parte da casa. Tanto que no Novo Testamento, quando vai se falar como é uma família, sempre tem um texto sobre escravidão lá, né? Seja Paulo escrevendo Paulo escrevendo aos Efésios, seja Pedro escrevendo 1 Pedro, né? Sempre fala-se da família, do escravo ali no contexto familiar. Dentro dessa dinâmica familiar, você vai realizar a mesma coisa que Deus realizou com você. Então, essa é a primeira maneira como o evangelho se aplica nessa relação. Mas Paulo está aplicando de duas formas. Tem essa e tem a forma dele. Eu pago pela liberdade dele. Por quê? Porque Deus pagou pela minha liberdade com o sangue de Cristo. Entendeu? Então, Paulo não está dizendo assim, Filemão, siga o evangelho. Ele está dizendo, o evangelho vai trazer liberdade aqui, seja por você ou seja por mim. E é nesse contexto que a gente entende que Paulo está falando. Sim, eu peço de você um benefício. É nesse contexto. Porque Paulo está dizendo, eu estou colocando o meu corpo aqui na bala. Eu estou colocando o meu compromisso. Eu vou agir pela liberdade dele. Mas você é que deveria agir. Então não é uma ideia como se Paulo estivesse falando, olha só quem está te pedindo, sou eu, Paulo. Você vai mesmo fazer satisfeita? Não é essa a ideia. A ideia e essa é uma ideia que Paulo sempre coloca quando é em forma de contribuir. A ideia o evangelho te pede um compromisso com Cristo, e o compromisso com Cristo te pede esse tipo de atividade pública. No caso aqui, de contribuir. No caso lá de contribuir, desculpa, no caso aqui de libertar. No caso lá de Filipenses, de participar dos sofrimentos de Paulo, contribuindo com a obra missionária. Vocês fazem bem de participar dos meus sofrimentos. Sendo que ele fala que os sofrimentos dele são sofrimentos de Cristo na vida dele. Então, vocês estão tendo oportunidade de fazer o que Cristo faz. É a mesma coisa aqui. Filemão, você está tendo a oportunidade de agir como Jesus. Mas se você não agir, eu vou agir. Mas quem deveria agir era você. Entendeu? Certo? E aí a gente entra nesse assunto que está no final aqui das aplicações, que é como nós devemos ir além do que é convencional e além do que é meramente aceitável no nosso compromisso com a justiça. Tá?
Fala. E tem uma pregação. E esse é um elemento, mas tem vários outros, tem vários. É muito legal isso, que a gente fica refletindo nas incoerências da nossa vida pública, né? Para você entender bem, as estruturas injustas em que a gente vive e a justiça do evangelho, como essas coisas estão em conflito, e nem sempre a gente consegue ir além dessas estruturas, mas a gente deve agir de maneira correta. É como a parábola de Jesus lá do mordomo astuto, né? Na interpretação que eu acho que é a melhor interpretação. É a parábola mais difícil da Bíblia, né? E ela tem vários conflitos nela. Mas lá, me parece que Jesus está dizendo assim: o mundo é injusto. Aproveite para usar os recursos que são injustos, que funcionam num sistema injusto, para fazer justiça. Tá? Então, parece que é a lição que Jesus está dando ali. Então, use a riqueza como para fazer amigos, né? Essa é a ideia. Por exemplo, você falou de meritocracia, toca uma coisa que às vezes toca um pouco mais uma visão de mundo mais particular, mas pense em coisas que independem de uma visão de mundo. Por exemplo, graça. Graça envolve perdão, certo? Mas a gente tem todo um sistema mundial econômico que é baseado em dívida. Enquanto cria-se uma ficção econômica que volta e meia é mantida para valorizar ganhos, benefícios e tal, enquanto dentro desse mesmo sistema tem gente passando fome. E é o mesmo sistema. Enquanto se perdoa trilhões, ou se mantém trilhões de dívidas de grandes países, enquanto pessoas não conseguem viver e têm sua casa tomada porque não conseguem pagar, entendeu? Então, assim, graça não é imerecido, mas como que a gente é completamente injusto nessa situação? Agora, como é que vai fazer? Eu, pastorzinho, vou realizar o problema da injustiça mundial, enquanto grandes potências podem dever trilhões e outras pessoas estão sofrendo com fome? Ou, como é que eu vou fazer? Eu vou viver pessoalmente de maneira generosa. E até onde eu posso me engajar para transformar essa estrutura, eu vou me engajar. E por isso que a gente deve estar atento com os recursos que a gente recebe, inclusive de participação pública. Né? A gente estava produzindo material sobre política, que no final não vai sair, mas a gente estava fazendo. E uma coisa que a gente estava discutindo, eu e o Tiago, a gente estava falando sobre tomar, por exemplo, os direitos que a gente tem, que na Bíblia não existem, por exemplo, direito a voto, né? Não aparece na Bíblia. Né? Direito de participação política, não aparece na Bíblia, mas a gente tem. Tomá-lo como uma dádiva de Deus. Não uma dádiva de Deus, vamos dizer assim, mas uma oportunidade que a gente recebe para fazer justiça. Assim como nem sempre na Bíblia existiu dinheiro, mas a Bíblia fala sobre usar o dinheiro, né? E que o dinheiro vai sumir na Nova Céus e Nova Terra. Mas enquanto a gente está aqui, a gente usa isso. Tá? A mesma maneira em termos de nossa participação social. Com vistas a quê? A resolver essas injustiças, ou melhor, a atenuar, porque resolver não vai, mas a atenuar. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Agora, para pegar um pouquinho do que você falou aí do Isaac Macaulay, segunda aula que você cita ele, hein? Semana passada você citou também, né? Olha, tá fazendo campanha. Mas o Macaulay, gente, só para vocês entenderem, a ideia do Isaac Macaulay é o seguinte: ele
ele diz que existem três... Eu acho que eu não vou errar ao dizer isso, mas se eu não me engano é isso, porque faz muito tempo que eu li. 3 maneiras de lidar com a questão racial na Bíblia, certo? Na teologia. Uma é tendo uma teologia racista, tá bom? Que é a teologia da Ku Klux Klan, a teologia, né? A teologia racista, que é uma teologia herdeira das teologias escravocratas de antigamente, certo? Outra maneira é lidando de uma forma mais crítica, que é a chamada teologia negra, tá? Que é mais carregada de pressupostos críticos da interpretação bíblica, tá bom? Então, que vai levantar alguns elementos como, não, mas Paulo está falando isso aqui, mas Paulo não entendia, ou não, isso aqui já foi superado, coisas dessa ideia, tá bom? Essa seria a maneira. Que o próprio Macaulay vai falar, tem o seu valor, não nesses aspectos, mas tem seu valor em formas críticas e tal, de lidar com várias questões, e é uma teologia que tem seus frutos positivos e tem também seus frutos negativos, tá bom? Mas ele fala que a teologia feita nas igrejas negras nos Estados Unidos é uma teologia diferente, porque ela não é crítica, ela é conservadora. Mas era uma teologia conservadora que não dizia assim, Paulo está errado. Dizia, os brancos estão lendo Paulo errado. Entendeu? E ele vai dizer, essa é a teologia básica das igrejas negras. E ele chama isso de teologia eclesiástica negra, que não é a teologia negra. A teologia negra, que com o James Cone ficou conhecida como a teologia da libertação negra, né? Black Liberation Theology, ele diz que essa é a teologia eclesiástica negra, a teologia da igreja negra, que é uma teologia que é de uma leitura conservadora do Novo Testamento, ao mesmo tempo que vai dizer, mas a prática está errada. Então o problema não é o texto, o problema é a leitura que se faz do texto. Tudo bem? E eu acho que isso é interessante porque eu tenho, na minha maneira de ler a Escritura, eu tenho feito uma coisa que eu chamo de hermenêutica com base no Santo Anselmo, né? No Anselmo da Cantuária, que é o meu teólogo medieval preferido. No Anselmo da Cantuária, ele escreveu um livro chamado Proslogium. E ele, nesse livro, ele faz uma argumentação sobre a existência de Deus. E ele diz assim, ele faz a argumentação que é a chamada prova ontológica da existência de Deus. A prova ontológica da existência de Deus, ela tem os seus problemas, tá? Depois ela vai ser, vamos dizer assim, refutada, mas ela é muito interessante, né? Só que ele não quer provar Deus porque ele precisa disso para crer. E é isso que eu quero destacar. No comecinho do livro ele fala assim, eu não quero compreender para crer. Eu não quero compreender para crer. Eu não quero entender e falar, agora faz sentido, Deus existe. Não, eu quero crer. Mas porque eu creio, eu quero compreender. Tá? Então é o que a gente chama de a fé em busca da compreensão. Ele parte da fé, ele não parte da compreensão para crer, ele parte da fé para compreender. E é muito bonita a maneira como ele fala, eu quero levar minha mente à contemplação. Ele já crê, mas ele quer levar a mente à contemplação. É muito bonito. E aí, eu tomo isso para a minha vida também, na forma como eu quero compreender o texto bíblico e as questões sociais. É muito frequente que as pessoas levantam e falam assim, olha, a Bíblia está errada, porque esse tipo de coisa que a Bíblia está falando vai gerar esse tipo de coisa na vida pública. E esse tipo de coisa na vida pública é absolutamente injusto. Então está errado. Então, eu não vou tentar compreender a questão para crer que Deus é justo. Eu vou partir da fé, Deus é justo. Agora eu quero compreender como Deus é justo. Porque Deus é justo. Essa situação é injusta. E a Bíblia fala um monte de coisas. Eu quero compreender como Deus é justo nessa situação. Eu faço esse exercício já faz algumas décadas. E até hoje não houve uma situação para mim que Deus seja injusto ou a Bíblia esteja errada. Então, eu acho que esse é um fundamento de interpretação que a gente pode usar. Deus é justo. Eu quero levar minha mente a compreender essa justiça. Eu já tenho a fé de que Deus é justo.
Eu quero compreender como Deus é justo. Então, quando você fala assim, acho que eles pularam Filemão. É um pouco mais fácil a gente compreender isso agora. Mas também não é impossível de ler Filemão e falar assim, olha, Paulo aqui não ataca a instituição da escravidão. Ele está numa parte pessoal. Qual que é a grande questão? Você precisa de uma compreensão bíblica inteira, por isso que eu fui lá em Gênesis, de uma compreensão bíblica inteira, que vai evidenciar exatamente isso. A Bíblia em nenhum momento aponta para a escravidão como uma vocação humana, nem como uma vontade divina. Pelo contrário, o texto, e aí o Isaiah Macaulay, ele faz um destaque muito interessante, que ele diz assim, não é o Isaiah Macaulay, desculpa, o Anthony Bradley, ele fala o seguinte, as igrejas protestantes americanas e as igrejas protestantes do Ocidente, né, as igrejas protestantes, né, que é um fenômeno do Ocidente, o protestantismo, as igrejas protestantes, elas escolheram Paulo como o seu centro de interpretação da Bíblia. Mas essa não é a única maneira de interpretar a Bíblia. Por exemplo, as igrejas negras sempre usaram o Êxodo como eixo de interpretação da Bíblia. Uma forma muito mais mosaica de interpretação do que uma forma paulina. E alguém pode até assustar e falar, meu Deus, mosaico, está voltando para a lei? Não, é a visão de libertação. Entendeu? Por isso que você vai na igreja negra e eles estavam cantando Free at Last, né? Livre finalmente. Enquanto ele estava cantando da liberdade, e ele estava cantando da liberdade social também. Ou estava cantando, por exemplo, aquela... Vem com Josué lutar em Jericó, né? Que é um elemento do Êxodo. Lembra, Josué não está parte no Pentateuco, mas ele é o final do Êxodo, né? O final do fenômeno do Êxodo. Vem com Josué lutar em Jericó. Por que elemento de Josué? Que negócio é esse, né? Porque Josué, nessa história, a gente já está em Jesus. Por que está voltando isso no Antigo Testamento? Porque isso era profundamente importante, a identificação da Bíblia como uma história de libertação. Que é o que Paulo mesmo faz, e Paulo faz aqui também. Só que a gente pegou Paulo, transformou ele num soteriólogo, num teólogo da salvação e da salvação da alma. E os aspectos dos frutos públicos e sociais do Evangelho, a gente tirou de Paulo, o que é muito presente em Paulo o tempo todo, mas a gente tirou. E há essa volta a esse tipo de entendimento. Quando a gente transforma Paulo no proclamador da salvação da alma, a gente está submetendo a Bíblia aos contextos do mundo. Então, o importante é ir para o céu, cara. O resto não importa, né? Então, é importante a gente entender. O compromisso com o Evangelho leva a quê? Leva a quê? E esse tem sido uma preocupação minha que vai se refletir no púlpito aqui da igreja em breve. Vocês vão ver. Espere. Né? Mas é isso, tá? Eu falei de um monte de coisa aqui, mas acho que dá para fazer sentido. Tem um fio aí nisso tudo, né? Fala, Carlos. Uhum. Um irmão de sangue, vamos dizer assim, bastardo, né? Mas é uma leitura bem minoritária essa do Macaulay. Não, mas é verdade. Agora, tem uma coisa também que eu quero dizer para vocês. De vez em quando alguém me pergunta assim, que livro você recomenda de introdução ao Novo Testamento? Eu sempre recomendei o livro do Carson, né? Que na verdade é o Carson, o Douglas e o Moo. É isso, tá certo? Não, Douglas Moo. É o Carson, Moo e o... Não, Morris, Leon Morris. O Carson... Aí o Morris saiu e agora está só o Carson. Eu sempre recomendo esse livro, é muito bom. Só que agora eu quero recomendar outro. Se você for comprar um livro de introdução ao Novo Testamento. Não, é o livro do... Palavras que transformam, não? É o livro do... Como é que é o nome lá, Carlos? Você lembra para mim? O roxinho do Bird com o Wright? Novo Testamento em seu mundo. E nesse livro ele tem um texto ultra conciso sobre Paulo e a escravidão. Nesse capítulo de Filemão. É muito legal esse texto, que ele coloca 7 argumentos ali sobre a relação de Paulo com a escravidão. E é muito interessante, tá? Então, o Novo Testamento em seu mundo,
Michael Bird e N.T. Wright é o livro que eu recomendo agora. E se você quiser os dois são muito bons e é bom que eles têm perspectiva diferente. Tem esse do Carson com o Mu também, que é uma capa vermelha agora, tá uma capa bem bonita assim, tá? Beleza, gente? Então, aplicações ainda para a gente encerrar, tá? Isso aí. A gente deve se perguntar, queridos, como ir além ao que é aceitável no mundo, ir além do que é conveniente no mundo, entendeu? Onde estão as injustiças e como andar mais uma milha. O Senhor Jesus Cristo, no texto do Sermão do Monte, que é onde ele fala para a gente andar mais de uma milha, lá em Mateus capítulo 5, ele diz que a nossa justiça deve exceder em muitas a dos fariseus, entendeu? Lembrando que os fariseus eram altamente criteriosos sobre a lei. E Jesus está falando que a gente devia ter uma justiça maior do que a deles. Por quê? Porque nesse zelo religioso, eles acobertavam uma série de injustiças. E nós, muitas vezes, no nosso zelo religioso, acobertamos um monte de injustiças. E fingimos que elas não são importantes, tanto que eu vá todo domingo na igreja. Quando, na verdade, essa carta de Paulo a Filemão nos desafia a ir além. E eu acho profundamente inspirador o constrangimento que Paulo causa para Filemão e para Onésimo. A igreja tem que saber disso tudo que está acontecendo aí. Vocês se resolvam, né? E há esse tipo de resolução aí, tá bom? Então, eu acho que é maravilhosa essa carta, que nos estimula a ter essa visão mais ampla do que significa mesmo chamar um irmão de irmão. Né? Um irmão é irmão. O que significa isso? A gente tem que aprender a aplicar isso na nossa vida. Certo, gente? Beleza? Vamos orar? Cartinha pequenininha, né? O Gorman fala que tem um comentário, não sei nem que comentário é esse, mas o Gorman fala que tem um comentário de Filemão que tem 500 páginas. O que dá, basicamente, 2 páginas por palavra de Filemão. Que Filemão tem 200 e poucas palavras, e um livro de 500 páginas tem 2 páginas por palavra. Mas, né, foi suficiente aqui, né, gente? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, pela sua sabedoria, pela sua justiça, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com coerência para vivermos aquilo que a tua palavra nos ensina e aquilo que nós pregamos. Nos ensina a viver de maneira justa nesse mundo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar um cafezinho?